Imagine por um instante que o mundo em que vivemos hoje, com toda a sua tecnologia, sua cultura, suas fronteiras e seus problemas, pudesse ser completamente diferente. Pense em como seria a sua vida se um único evento do passado tivesse tomado um rumo distinto. Um sim no lugar de um não. Uma curva errada em uma rua movimentada. Um alarme que soou e foi ignorado. Parece roteiro de filme de ficção científica, mas a verdade é que a nossa realidade foi moldada por momentos assim, pontos de inflexão que poderiam ter nos levado a futuros alternativos, alguns muito melhores, outros nem tanto. Existem eventos na história da humanidade que chegaram perigosamente perto de alterar o curso do nosso futuro para sempre. São momentos em que o destino de bilhões de pessoas ficou suspenso por um fio, dependendo da decisão de um único indivíduo, de um acaso ou de um erro de cálculo. A linha que separa o mundo que conhecemos de um mundo totalmente irreconhecível é muito mais tênue do que a gente imagina. E é exatamente sobre esses momentos que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir alguns dos episódios mais impactantes da história que, por muito pouco, não redefiniram totalmente o nosso planeta. E talvez até tenham evitado a nossa extinção. Prepare-se para conhecer decisões ignoradas, erros que, felizmente, não se concretizaram e planos que, se tivessem dado certo, teriam feito você crescer em um mundo completamente diferente. Então, se acomoda aí porque a jornada que vamos fazer hoje vai te mostrar como a história é frágil e como o acaso pode ser o verdadeiro protagonista da nossa existência. Era 26 de setembro de 1983. O mundo vivia o auge da Guerra Fria, uma tensão constante entre os Estados Unidos e a União Soviética. Qualquer faísca poderia iniciar um apocalipse nuclear. Dentro de um bunker secreto perto de Moscou, o tenente-coronel Stanislav Petrov estava no comando do sistema de alerta antecipado soviético. Sua missão era simples e aterrorizante: monitorar os satélites em busca de mísseis americanos e, se um ataque fosse detectado, informar seus superiores para que uma retaliação massiva fosse lançada imediatamente. Naquela noite, o pesadelo se tornou realidade. As sirenes soaram e uma palavra vermelha piscava na tela: lançamento. O sistema indicava que um míssil balístico intercontinental havia sido lançado dos Estados Unidos em direção à União Soviética. Minutos depois, um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. O protocolo era claro. Petrov deveria pegar o telefone e dar o alerta que iniciaria a Terceira Guerra Mundial. Mas algo não parecia certo. Sua intuição, sua experiência, dizia que aquilo era estranho. Um ataque real, ele pensou, seria avassalador, com centenas de mísseis, não apenas 5. Ele sabia que os sistemas de satélite eram novos e poderiam ter falhas. O destino de bilhões de pessoas estava em suas mãos, e o tempo estava se esgotando. Contra todas as ordens e procedimentos, Petrov tomou uma decisão que mudaria a história. Ele pegou o telefone, mas em vez de relatar um ataque, ele comunicou uma falha no sistema. Ele apostou sua carreira, sua vida e o futuro do seu país na sua própria desconfiança. Mais tarde, foi confirmado que ele estava certo. Os satélites soviéticos haviam confundido o reflexo da luz do Sol nas nuvens de alta altitude com o lançamento de mísseis. Stanislav Petrov, um homem que deveria apenas seguir ordens, usou seu julgamento e, sozinho, evitou um holocausto nuclear. Sua história só veio a público anos depois, revelando o herói anônimo que nos salvou do fim do mundo. Viena, início do século XX. A cidade era um caldeirão cultural, o epicentro da arte, da música e da filosofia na Europa. Para um jovem aspirante a pintor chamado Adolf Hitler, ingressar na prestigiosa Academia de Belas Artes de Viena era o sonho de uma vida. Ele se via como um grande artista, um arquiteto do futuro, e acreditava que seu talento era inegável.
em 1907 e novamente em 1908. Ele se inscreveu para o exame de admissão, confiante de que seu portfólio de desenhos e pinturas garantiria sua vaga. Mas a realidade foi brutalmente diferente. Os professores da academia examinaram seu trabalho e o consideraram medíocre. Seus desenhos de edifícios foram elogiados, mas sua habilidade em retratar a figura humana foi considerada fraca, insatisfatória. Ele foi rejeitado 2 vezes. Essa rejeição foi um golpe devastador para o ego de Hitler. Ele se viu sem rumo, um artista fracassado vivendo em abrigos para sem-teto, nutrindo um ressentimento profundo contra uma sociedade que, em sua visão, não reconhecia sua genialidade. Foi nesse período de amargura e frustração que suas ideias antissemitas e ultranacionalistas começaram a se cristalizar. Agora vamos fazer um exercício de imaginação. E se a academia o tivesse aceitado? E se um professor, talvez num dia bom, tivesse visto algum potencial em seus desenhos e lhe dado uma chance? Hitler poderia ter se tornado um artista mediano, talvez um arquiteto frustrado, mas sua vida teria tomado um rumo completamente diferente. O ressentimento que alimentou sua ideologia de ódio poderia nunca ter florescido. A Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a morte de milhões, tudo isso poderia ter sido evitado pela simples assinatura de um professor em uma ficha de matrícula. Uma decisão acadêmica aparentemente pequena quase mudou o destino do século XX. Outubro de 1962. O mundo prendeu a respiração durante a crise dos mísseis de Cuba. Mísseis nucleares soviéticos foram instalados em Cuba, a poucos quilômetros da costa dos Estados Unidos. Em resposta, o presidente John F. Kennedy ordenou um bloqueio naval à ilha, uma quarentena para impedir a chegada de mais armas. A tensão era máxima. Navios de guerra americanos e submarinos soviéticos se encaravam no Mar do Caribe. Qualquer movimento em falso, qualquer erro de comunicação, poderia desencadear uma guerra nuclear total, um cenário que significaria a aniquilação mútua. No meio dessa crise, a bordo do submarino soviético B-59, a situação era ainda mais desesperadora. O submarino estava armado com um torpedo nuclear com poder de fogo, comparável à bomba de Hiroshima. A tripulação estava isolada do mundo, sem comunicação com Moscou há dias, sofrendo com o calor intenso e o ar viciado. Os navios americanos, para forçar o submarino a emergir, começaram a lançar cargas de profundidade de treinamento que explodiam perto do casco. Para a tripulação do B-59, sem saber que eram apenas cargas de aviso, aquilo soava como um ataque real. A guerra, para eles, já havia começado. O capitão do submarino, Valentin Savitsky, acreditando estar sob ataque, decidiu que sua única opção era lançar o torpedo nuclear contra a frota americana. Mas, para isso, ele precisava da aprovação unânime de 3 oficiais a bordo. Ele mesmo, o oficial político, e o segundo em comando, Vassili Arkhipov. O capitão e o oficial político concordaram, era hora de lançar. O apocalipse estava a um único voto de distância. Foi então que Arkhipov disse não. Ele argumentou, acalmou os ânimos e insistiu que deveriam emergir e aguardar ordens de Moscou. Seu voto solitário quebrou o consenso e impediu o lançamento. Um homem, em um submarino quente e claustrofóbico, salvou o mundo de uma catástrofe certa. Sarajevo, 28 de junho de 1914. O dia estava ensolarado, mas a atmosfera política na Bósnia, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, era bem tensa. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono, visitava a cidade ao lado de sua esposa, Sophie. Para os nacionalistas sérvios que sonhavam com a independência, aquela visita era vista como uma provocação. Um grupo de jovens conspiradores, armados com bombas e pistolas, se espalhou ao longo da rota do cortejo real.
determinados a assassinar o arquiduque e iniciar uma revolução. Só que o primeiro atentado do dia deu errado de forma espetacular. Um dos conspiradores lançou uma bomba, mas ela acabou ricocheteando no carro do arquiduque e explodiu embaixo do veículo seguinte, ferindo várias pessoas. O cortejo acelerou e foi direto para a prefeitura. Franz Ferdinand, furioso, mas ileso, decidiu, depois do evento, visitar os feridos no hospital. Só que ninguém avisou ao motorista sobre a mudança de planos. O motorista, ainda seguindo a rota original, acabou virando em uma rua errada, justamente onde, por pura coincidência, um dos conspiradores, Gavrilo Princip, estava parado, desolado após o fracasso da primeira tentativa. Princip mal podia acreditar na própria sorte. O carro do arquiduque, ao perceber o erro, parou e começou a manobrar lentamente para voltar, ficando a menos de 2 metros de onde ele estava. Era a oportunidade perfeita. Ele sacou sua pistola e disparou 2 vezes, atingindo fatalmente Franz Ferdinand e sua esposa. Esse assassinato, resultado de uma falha de comunicação e de uma curva errada, foi a faísca que acendeu o barril de pólvora da Europa. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, ativando uma complexa rede de alianças militares que, em poucas semanas, mergulhou o continente na Primeira Guerra Mundial, um conflito que redesenhou o mapa do mundo e deixou milhões de mortos. Brasil, 24 de agosto de 1954. O país vivia uma crise política sem precedentes. O presidente Getúlio Vargas, uma figura amada por muitos e odiada por outros, estava sob imensa pressão. A oposição, liderada por Carlos Lacerda, o acusava de corrupção e autoritarismo. A crise atingiu seu ápice após um atentado contra Lacerda, no qual um major da Força Aérea foi morto. As investigações apontaram para a guarda pessoal de Vargas, cercando o presidente. Os militares exigiam sua renúncia imediata, e um golpe de Estado parecia inevitável. Na madrugada daquele dia, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, Vargas estava encurralado. Seus aliados o abandonavam. A pressão militar era insuportável e a humilhação da renúncia forçada era iminente. Ele tinha poucas opções: renunciar, ser deposto ou resistir, o que poderia levar a uma guerra civil. Mas Getúlio, um mestre da política, escolheu um quarto caminho, um ato final e dramático que mudaria o curso da história brasileira. Em vez de se render, ele foi para seu quarto, pegou um revólver e atirou no próprio coração. Seu suicídio foi um choque nacional. Ao lado de seu corpo, foi encontrada uma carta-testamento, uma peça política genial, onde ele se colocava como mártir, acusando forças e interesses contra o povo por sua morte. A frase final, "Saio da vida para entrar na história", ecoou por todo o país. A comoção popular foi gigantesca e a opinião pública se voltou contra seus opositores. O golpe que estava pronto para acontecer foi abortado. A morte de Vargas adiou a tomada do poder pelos militares por uma década, até 1964. Uma decisão pessoal, um ato de desespero e cálculo político, redefiniu a política brasileira por décadas. A manhã de 11 de setembro de 2001 começou como qualquer outra, mas rapidamente se transformou em um pesadelo. Enquanto o mundo assistia, chocado, às imagens de 2 aviões atingindo o World Trade Center em Nova York e um terceiro se chocando contra o Pentágono, em Washington. Um quarto avião sequestrado, o voo United 93, ainda estava no ar. A bordo, os terroristas tinham um alvo claro e devastador: o Capitólio, o coração do poder legislativo dos Estados Unidos. Se tivessem sucesso, o impacto simbólico e político seria incalculável. Dentro do avião, os passageiros e a tripulação, inicialmente isolados, começaram a usar os telefones a bordo para ligar para seus familiares. Foi através dessas ligações desesperadas que eles descobriram o que estava acontecendo no resto do país.
Eles não eram parte de um simples sequestro. Eles eram parte de um ataque coordenado contra a nação. Eles entenderam que não sairiam vivos daquela situação. Diante dessa certeza terrível, eles tomaram uma decisão que os transformaria em heróis. Eles decidiram lutar. "Let's roll. Vamos para cima", disse o passageiro Todd Beamer. Uma frase que acabou virando o grito de guerra daquela rebelião a 30 mil pés de altura. Os passageiros se organizaram e avançaram contra a cabine, tentando retomar o controle da aeronave. As gravações da caixa preta capturaram os sons da luta, o caos, a coragem. Os terroristas, percebendo que perderiam o controle do avião e não conseguiriam atingir seu alvo, decidiram derrubá-lo. O voo United 93 caiu em um campo vazio na Pensilvânia. A ação coletiva daqueles cidadãos comuns impediu uma tragédia ainda maior, salvando inúmeras vidas em terra e evitando um golpe devastador contra um dos maiores símbolos da democracia americana. Esses são só alguns exemplos de como o nosso mundo já esteve à beira do colapso, ou de tomar caminhos completamente diferentes dos que conhecemos. Desde um oficial soviético que desconfiou de um alarme, até um grupo de passageiros que se recusou a aceitar seu destino, a história é cheia de momentos em que o futuro foi decidido por um fio, um artista rejeitado, um motorista que erra o caminho, um presidente que escolhe a morte em vez da renúncia. Cada um desses eventos mostra pra gente a fragilidade da nossa realidade. Quantas vezes a história já foi escrita pelo acaso? Quantos outros quase aconteceram sem que ninguém jamais soubesse? É uma ideia que assusta e fascina ao mesmo tempo. Pensar que as grandes viradas da humanidade, as guerras, as revoluções e os períodos de paz podem ter dependido de detalhes tão pequenos, de decisões tão humanas e, às vezes, tão falhas. Isso faz a gente questionar o quanto realmente controlamos nosso próprio destino e o quanto somos apenas passageiros em uma jornada cheia de curvas inesperadas. Talvez o futuro esteja sendo decidido agora mesmo, nos bastidores, por uma escolha silenciosa que alguém está fazendo, por um detalhe que ninguém vai perceber até que seja tarde demais. A lição que fica é que não devemos subestimar o poder de uma única ação, de uma única decisão. O mundo pode mudar a qualquer instante. E a história, assim como a vida, não é feita só de grandes batalhas e tratados, mas é sempre decidida nos detalhes. Obrigado por assistir. E até a próxima.